Se você acha que o governo proíbe a gente de fazer umas coisas bem aleatórias, saiba que hoje em dia a nossa vida é bem mais livre do que antigamente. Mesmo que aquele seu amigo diga que 200 séculos atrás tudo era melhor. Só que o que ele não te fala é que lá atrás existiam algumas proibições que você ficaria tipo... Quê? Bem, este é um vídeo sobre isso e sobre dar graças de estarmos no século XXI. E aí, seus tapados, aqui é o Euzinho. Sabe aquela mania do Neymar se jogar no chão porque achou que tinha se machucado? Na Idade Média a galera ia pisotear por cima dele e seguir na disputa da bola e azar de quem tivesse se machucado no percurso. Digamos que antes do futebol ter sido inventado propriamente como conhecemos hoje, as coisas eram bem mais violentas. O futebol medieval era pior do que briga de rua com garrafa de vidro e facão. Em vez de usarem uma bola, a galera enchia uma bexiga de porco e chutava ela para baixo, para cima, para frente, para trás em toda a extensão de um vilarejo. As traves ficavam a quilômetros, literalmente, uma das outras, então o pessoal corria que nem doido para pegar a bola e chutar até fazer um gol. Óbvio que algumas pessoas caíam, outras eram pisoteadas, se machucavam, quebravam lojas sem querer, uns até morriam. Tudo isso aí era normal, mas aí em 1349, Eduardo III, com medo da segurança nacional e de perder mais vidas além da peste negra, resolveu proibir o futebol, ou seja lá como ele era chamado. Quem jogasse teria 6 dias de prisão. Ora, a Inglaterra estava em guerra com a França e os bonitos queriam ficar jogando bola em vez de praticar arco e flecha. Agora, essa vai pra você que não anda sem um papel de assoar o nariz. Sabe quando você tá gripado, resfriado ou com uma rinite alérgica e precisa ficar espirrando e limpando o nariz a cada 5 segundos? Então, se você vivesse em Newmarket, a cidade berço das corridas de cavalo, e fizesse isso, teria que pagar uma multa. Sabe por quê? Bem, porque corridas de cavalo era o que movimentava a economia da cidade. Então eles criaram leis para proteger os bichos e uma dessas leis proibia que as pessoas assoassem o nariz nas ruas porque os cavalos poderiam ficar doentes. É, cada ideia, mas talvez fazia sentido para eles lá na época. E você já sabe, né? Hoje em dia as pessoas se pedem em casamento o tempo todo, no mesmo passo que se divorciam 2 vezes mais rápido. Mas você já deve ter visto um filme ou uma novela em que o rapaz lá tinha que pedir pro pai da menina se ele autorizava o casamento dos 2 pombinhos. Hoje a gente até faz isso só por frescura mesmo, porque se o velho não deixa, a guria sai de casa, os 2 se casam e tá tudo certo. Só que na Idade Média, se você vivesse na base da pirâmide social como um servo ou um camponês, além da autorização do pai da menina, você também precisava ter a autorização do proprietário das terras para se casar. Era melhor ficar solteiro. E você já viu alguma pessoa usando um daqueles sapatos bem pontudos? Bem, eu não sei porquê, porque eu não tenho amigos tão extravagantes assim, mas durante o século XV na Grã-Bretanha, isso era mania da galera, era o tipo hype da moda masculina da época. O pessoal acreditava que quanto mais longo o dedo do pé, mais másculo e rico seria o rapaz. Aí tinha uns que esticavam tanto o sapato que chegava a ser necessário amarrar a ponta dele com uma cordinha no tornozelo para ficar nivelado. Cara, tinha sapato que tinha mais de 12 centímetros só nessa pontinha ali. Enfim, todo mundo queria aparecer bem na fita, até os pobres, mas aí a coroa inglesa resolveu intervir e disse que ninguém abaixo de lordes e escudeiros ou cavaleiros poderia usar isso aí a menos que pagasse uma bela de uma multa. E se o abismo entre o rico e o pobre hoje é gigantesco, saiba que lá na Idade Média já foi colossal. A galera de status social mais baixo não podia ter os mesmos hábitos dos mais poderosos, por isso em 1336 as pessoas foram proibidas de comer mais de 2 pratos por refeição. As únicas exceções eram durante datas festivas, que aí liberavam 3 pratos para cada um. E sobre cometer crimes? Bem, antigamente não existiam leis como existem hoje, por isso as coisas eram bem mais, digamos que rústicas. Se de um lado os camponeses eram em maior número na Inglaterra na Idade Média, do outro lado as autoridades precisavam aplicar penas severas para a galera não se rebelar. Roubar, incomodar os outros ou apenas vadiar já era punível com açoitamento ou até amputações de membros do corpo. Fora isso, ainda existiam 3 provações que podiam fazer com que o criminoso se safasse. Uma delas era a prova de fogo, em que o acusado segurava uma barra de ferro em brasa nas mãos e andava a 3 metros. Depois de 3 dias analisavam o ferimento da pessoa, se já estava curado, era considerado inocente. Outra provação era pela água, jogava o acusado amarrado dentro de um rio.
Se ele afundasse era inocente, mas se boiasse significava que o rio não aceitou ele, então era culpado. E a terceira provação era a por combate. Essa é simples, uma briga entre o acusado e o acusador. Quem sobrevivesse, eles entenderiam que Deus deu força a ele, portanto era o mocinho da história. Foi só em 1215 que o Papa acabou com essa coisa arada e substituiu por um júri. Na prática, só burocratizaram o que continuou acontecendo da mesma forma. Já que eu falei no Papa, se você acha que aquele seu amigo super religioso já vive sob algumas proibições que não faz o menor sentido, saiba que na Idade Média a igreja restringia até em quais dias você poderia fazer um sexo. Dos 7 dias da semana, só em 4 dava pra mandar o Bernardo pras compras. Quinta e sexta era proibido porque as pessoas deveriam estar se preparando para Santa Ceia em vez de copulando, e domingos, que eram o dia do Senhor. Parece tranquilo? Bem, durante a quaresma não podia mesmo também. E isso durava de 47 a 62 dias, também 35 dias antes do Natal e 40 a 60 dias da festa de Pentecostes. Milagre que a humanidade não deixou de existir ali. Trocando de assunto para o algoritmo não achar que esse vídeo é para maiores de 18 anos, você pode até não jogar muito tênis ou ser adepto ao beach tênis e achar que esse esporte deveria fazer parte do jardim de infância de toda criança. De qualquer modo, assim como o futebol, que eu falei antes, o tênis também se tornou proibido, mas não pela violência, e sim porque deveria ser esporte apenas de pessoas nobres. Aqui vamos àquele abismo ridículo de novo. A justificativa era de que os pobres deveriam estar trabalhando e não jogando, até porque os equipamentos eles nunca poderiam comprar com o salário que ganhavam. O Natal era o único dia do ano em que qualquer pessoa podia jogar esse negócio ali. Eu não jogaria só de raiva. E sabe aquela sua tia que não pode ver uma coisa errada, que já fica blasfemando e que todo santo domingo ainda assim continua indo para a missa como se tudo tivesse normal? Então, na Idade Média falar mal de Deus ou coisas sagradas era punível com uma pessoa sendo amarrada e tendo a sua língua arrancada com um alicate quente. Isso se você desse sorte, porque para casos graves tinha apedrejamento e enforcamento. E se você acha que a gente vive com tanta informação à nossa disposição hoje em dia e mesmo assim a gente não sabe o que é real e o que é fake, imagina quando nem informações as pessoas tinham e aconteciam umas coisas aleatórias e sem explicação, tipo uma colheita dá ruim. Ou você pegar uma doença? Bruxaria, né? Pois bem, em 1542 foi aprovada a Lei da Bruxaria, que punia qualquer tipo de bruxaria com pena de morte. O perfil das bruxas era bem conhecido: mulheres pobres e idosas que tinham um gato e que, segundo a galera da época, convocavam espíritos do mal e demônios. Naquela época, caso eu precise explicar, não existia fato ou fake para dizer o que era real, o que não era, e se você vivesse lá, provavelmente acreditaria nas mesmas coisas que as pessoas também. Não queira se fazer despertinho. Bem, seu destapado, deu por hoje. Se gostou do conteúdo, comenta aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, faz um pix, manda uma carta no correio e agradeço por ter nascido vários séculos depois disso tudo. Se não gostou, chegou até aqui por nada. Nos vemos na próxima. Valeu!